É injusto olhar a vida pelos olhos de outras pessoas, Cecília pensa. Em alguns momentos, ela agora consegue entender. Precisa tomar decisões sozinha. Por mais conselhos, opiniões solicitadas ou não, há um ponto no qual você diz sim ou não, e isso define todo o rumo da sua vida. Há 20 anos, Cecília vem colecionando seus nãos. Por tempo demais, se viu recusando qualquer coisa que lhe retirasse da sua zona de conforto. Esse é o seu primeiro sim, e não terá volta. As passagens estão compradas, o futuro está implorando para que ela o encontre, e Cecília não tem vontade de destruir mais uma de suas grandes oportunidades por medo, apesar de ser ele quem a obriga a mudar tão radicalmente seu posicionamento. Oi pessoal, como vão? Espero que estejam bem, escrevendo bastante. Hoje nós estamos falando baixinho para não acordar ninguém em casa sem querer, já que eu tô gravando essa resenha bem tarde. Mas aqui é a Michelle Bran e hoje vamos falar um pouco, continuando o nosso especial sobre vencedores do Whatis. Nós vamos falar sobre um livro que tem um nome maravilhoso para ser dito aqui no YouTube, só que não. Então eu vou falar com uma pequena pausa entre as sílabas, porque caso contrário a gente pode ser tesourado antes mesmo de ter a chance de monetizar o canal, que seria horrível. Enfim, eu estou falando do livro Não Deixe a Pooh Morrer, da autora Brenda Guedes, que venceu na categoria de mistério, suspense, thriller, enfim, o Whatis do ano passado. E a história se passa em um futuro próximo, no ano de 2025, na cidade de São Paulo, e conta a história da investigadora Laura Dias e seus desafios em investigar alguns casos de desaparecimento na cidade. Uma das vítimas, Cíntia, apareceu morta debaixo de um viaduto sem olhos e sua irmã gêmea, Cassandra, ela ainda está desaparecida. E só para complicar, ela precisa de descobrir o que está acontecendo, quem é o culpado, onde é que está a Cassandra, se ela ainda está viva, se está tudo bem. E ainda por cima tem que lidar ali com o preconceito da mídia e dos próprios colegas, porque infelizmente parece que ninguém dá muita bola quando as vítimas são prostitutas. Então não há uma maior mobilização nem quando elas estão desaparecidas, nem muito menos quando elas aparecem mortas. E eu não sei aqui quem de vocês que está ouvindo tem algum interesse nesses casos criminais. Eu acompanho alguns canais e podcasts que falam aí de true crime. E até porque eu escrevo romance policial também, suspense policial, enfim. E infelizmente meio que é um padrão isso, tá? Não importa o país ou a época, o descaso com alguns grupos de vítimas é bem grande. Não só prostitutas, mas também, por exemplo, usuários de drogas, moradores de rua, enfim. Muitas pessoas acabam vendo, essas pessoas como se já fosse esperado que elas sumissem, E isso acontece, principalmente porque são pessoas que vivem em contextos de muita violência e que quase sempre estão ali praticamente que longe por completo de suas famílias. Então, elas são vítimas muito vulneráveis, principalmente as prostitutas, que estão ali muito expostas. E meio que tem aquela questão de que parece que as pessoas não vão procurar por elas, quando elas desaparecem, por esses profissionais do sexo aí. E, infelizmente, criminosos sabem disso, Então, se vocês forem olhar aí na história de casos criminais, volta e meia, infelizmente, aparecem, serial killers que atacam justamente prostitutas, por saberem disso, saberem desse descaso, saberem que elas não serão procuradas, saber que será tratado ali com certo desprezo, tanto pela polícia quanto pela mídia, pelas pessoas em geral. Mas assim, voltando pro livro, a gente tem aí uma investigadora muito comprometida com o seu trabalho, brigando com todo mundo ali para fazer justiça para as vítimas do caso que ela tem em mãos. E vai indo meio contra tudo e todos mesmo, Então também esperem muitas viradas aí, uma trama muito boa, porque nos traz aquela sensação ali de proximidade, se é que eu posso chamar assim, Principalmente quem aí que tem interesse nesse tipo de caso, de acompanhar canais que falam de casos reais. Porque, pelo menos pra mim, trouxe aquela sensação de que eu, infelizmente, já vi algum caso parecido em algum lugar, em muitos desses vídeos que eu já vi a respeito. E eu acho que pra alguns de vocês também vai trazer essa sensação, de que já viu alguma coisa parecida na TV, ou até talvez já tenha visto acontecer aí na sua cidade, eu não sei, espero que não. Mas, infelizmente, é uma grande chance. Outra coisa que eu gostei também é que o prólogo ele já começa contando as coisas, ele dando algumas explicações do ponto de vista da Cecília, e mostrando aí um breve histórico dela. Então, Cecília, Cíntia e Cassandra são irmãs gêmeas, trigêmeas,
que se separaram, né, muito pequenas e foram encaminhadas para um orfanato religioso depois que elas perderam a mãe, que infelizmente foi assassinada muito jovem. E Cecília é a mais velha das meninas e ela meio que sempre achou que era o objetivo dela, da sua missão de vida, recuperar sua família, né, reunir sua família e até proteger as irmãs mais novas. Só que assim, sua vida com a família adotiva, né, que as pessoas que começaram a cuidar dela depois disso, é meio que dá uma atrapalhada ali nos planos, né? A vida dela acaba seguindo outro rumo diferente do que ela esperava. Mas aí um dia ela resolve deixar isso tudo para trás e seguir seu objetivo de fato, né? E seguir ali o que ela achava que era o seu objetivo de vida. E aí o prólogo, ele meio que já começa aí fazendo esse jogo entre o passado e o presente, né? Traz algumas lembranças dela dessa época, enquanto ela se prepara para seguir sua jornada, né? Então a gente tem aí passado e futuro, aliás, passado e presente trabalhando juntos. Só que o seu caminho, né, infelizmente, é interrompido por alguém, que a gente não sabe quem é ainda, que a ataca e a impede de prosseguir sua viagem, né, de começar a sua viagem, aliás. Eu achei muito interessante essa contextualização toda, né, porque foi me deixando muito curiosa, já nessas primeiras páginas. Vocês sabem que eu já falei aqui em outras resenhas até, que esse início, né, esse começo, o primeiro capítulo, principalmente, o segundo, aí no caso da obra da Brenda, o prólogo e o primeiro capítulo, eles são fundamentais justamente para despertar essa sensação de curiosidade, né, que vai fazer com que a gente continue interessado em ler para ir tirando essas dúvidas. Então aqui nós temos mais uma autora que começa muito bem o seu trabalho, muito sua obra, né, que traz aí um começo que realmente deixa a gente muito curioso, muito ávido em continuar lendo. E a primeira grande pergunta que eu me fiz, né, a gente também sabe que essa é uma das funções do início da história, despertar perguntas no leitor. A minha primeira grande pergunta foi: por que tá todo mundo falando aí da Cíntia e da Cassandra e ninguém tá falando da Cecília, né? O que é que tá acontecendo? O que é que pra onde que foi a Cecília, né? Por que ninguém tá falando dela? Ela desapareceu e simplesmente as pessoas deixaram pra lá. As pessoas acham que elas viajaram porque ela viajou mesmo, enfim, né? E eu fiquei mais curiosa ainda pela descoberta, quase que a poucos parágrafos depois dessa primeira pergunta ter parado na minha cabeça. Eu fiquei ainda mais curiosa porque depois que eu percebi que a mãe delas também pode ter sido vítima do mesmo cara que matou e tirou os olhos da Cíntia, né, que parece ali que é um serial killer e supostamente ele já teria tido outras vítimas antes. Mas eu vou parar aqui, né, pra gente não ficar violando minha política anti-spoiler, tá? Tudo que eu falei até aqui tá logo nos primeiros capítulos, então não tem tanto problema. Mas você sabe que se me deixar eu vou falar a história inteira, então não é esse o objetivo aqui. Eu espero que vocês fiquem tão curiosos quanto eu, né, pra ler a história. Mas eu também preciso avisar, né, que como o nome do livro já sugere, é uma história muito forte, né, que apesar de ser muito boa, ela não é pra todo mundo, infelizmente, né. A própria autora já faz questão de deixar bem claro ali nas notas iniciais que ela vai discutir alguns temas sensíveis e vai abordar questões sociais sem maquiagem nenhuma, né. Então é uma história assim muito importante, mas que alguns públicos podem não curtir tanto pela abordagem, né, por falar aí sobre alguns temas que são mais complicados, né. Porém, se você gosta desse tipo de história, né, não tem problema com esses temas sensíveis aqui que eu citei, gosta do gênero, curtiu a ideia, pode ler sem medo, tá, que é muito boa. A obra tem 24 capítulos, mais prólogo e epílogo, e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se eu me lembrar, eu espero que sim. Mas então, não deixem de conferir, tá? Eu gostei muito, tenho certeza que vocês vão gostar também. E por hoje é só, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, né? Deixem o seu like no vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no canal e fiquem por aí pra gente se ouvir de novo. E ainda tem muitos resenhas do Wattz aqui, tá? Tem muito livro legal pra gente falar a respeito. Então, beijos, até a próxima e tchau!